Gente, decisão da segunda turma do STF deixou Moraes furioso. Isso muda tudo no mundo da política e pode derrubar de vez o ministro. E mais, prisão, confusão, bate-boca, recuo, tudo isso e muito mais nesse vídeo. Então, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, porque o vídeo de hoje promete, na verdade, incendiar Brasília e vai cair como uma bomba, sabe no colo de quê? Do ministro Moraes. Por essa, ele não esperava. Essa reviravolta muda tudo e pode tirar de vez toda a soberania do ministro. Cássio vai julgar pedido novo contra a decisão de Moraes que suspendeu o X. O ministro indicado por Jair Bolsonaro foi sorteado como relator da ação proposta pelo partido. O ministro Cássio Nunes Marques será o relator da ação proposta pelo Partido Novo para derrubar a decisão de Alexandre de Moraes, que suspendeu a plataforma do X de Elon Musk. O ministro foi sorteado para ser o relator da DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ele ainda não se manifestou sobre o caso, uma vez que não integra a primeira turma do STF, que manteve por unanimidade nesta segunda-feira a decisão de Moraes. E enquanto isso, a segunda turma ficou fora de tudo. Mas segundo o Novo, vai ter uma nova decisão. E quem é o relator? Cássio Nunes Marques. Esperamos que ele faça valer quem colocou ele lá. Alguém que defende com unhas e dentes a verdadeira democracia e a liberdade de expressão. Jair Bolsonaro. Edmundo Gonzalez, aspas, eles perderam toda a noção de realidade. Ao ameaçar o presidente eleito, apenas conseguem nos unir ainda mais. Fecho aspas. Informações do jornal Estadão dizem que o governo Lula viu com muita preocupação a ordem de prisão emitida contra Edmundo Gonzalez. Nos bastidores, Lula chegou a dizer que a Venezuela está se distanciando cada vez mais da comunidade internacional. Interlocutores do Planalto dizem que Lula ainda não considera Maduro um ditador, mas já percebeu que o venezuelano se envolve cada vez mais numa escalada autoritária. Já Nicolás Maduro afirmou durante seu programa na TV estatal que, aspas, ninguém nesse país... presta atenção nessa frase do Maduro. Ninguém nesse país está acima da lei e das instituições. Como pretende este senhor escondido, o covarde Edmundo Gonzalez? Não é bem parecido com o que está passando no Brasil? Nós estamos vendo aí o Nicolás Maduro, professor Sono, com a mesma fala do STF, em específico do Alexandre de Moraes, com a mesma fala dos petistas, sejam eles no poder ou influenciadores, bilionários se acham acima do poder, ninguém está acima da Constituição. Quando, na verdade, é a justiça, a instituição judiciária é que está agindo fora desse esquadro. Mas, nesse ponto, pelo menos, serve para mostrar que o Brasil, a gente não é uma ditadura, né? Bom, inicialmente... O Brasil, a gente não é uma ditadura, não. O Brasil, a gente não é uma democracia. Não, o Brasil não é. Já tomei até um susto, porque a gente caminha. Se nós não estamos na ditadura, nós estamos caminhando muito para ela. Nós estamos na beira do abismo e já caímos. O problema é que a gente acha que está de paraquedas. Nós estamos caindo numa queda livre, ponto final. Como que o nazismo e esses regimes autoritários tomaram lugar com alguma tranquilidade, porque as pessoas gostam de perseguir os demais. Isso está evidente. Vários influencers defendendo, chamando os outros de fascistas, autoritários, quando na verdade eles o são. Então é lamentável. É de uma ignorância. É de uma ignorância atroz. total você perseguir. Isso que prova pra gente aquelas pessoas antigamente que denunciavam o vizinho. Vou denunciar meu vizinho, vou denunciar meu pai, minha mãe, porque eu tô fazendo parte aqui de algo. Que são canalhas covardes. Filhos denunciavam os pais. Você sabe que um dos primeiros juristas a falar de direito digital, essas coisas, é já falecido, um filósofo do direito italiano, chama Stefano Rodotà. Ele que criou a maioria dos conceitos que a gente vê hoje em LGPD, etc. e tal. Ele tem um parágrafo que eu acho muito lindo. E fala, vai bem de encontro a esses... o nazismo, etc. Como é que a gente vai entrando num totalitarismo de exceção em exceção? E defendendo, alguns defendendo. Aspas aqui para o Stefano Rodotà. Isso está no livro Il diritto di avere diritto, o direito de ter direitos. Eu traduzi. De exceção codificada e limitada, a atribuição da qualidade de indigno tornou-se regra geral, legitimando a contínua agressão de categorias inteiras de pessoas. Diante de tudo isso,
o direito não pode ser considerado inocente. Na verdade, ele se tornou cúmplice. A privação de direitos correspondeu ao apagamento da própria humanidade. Então não é porque está na lei, porque está numa decisão judicial, que isso é justo, que isso é decente, que isso é moral. O direito ele pode ser corresponsável pela desgraça que se avizinha. Bom, nós temos 25 mil pessoas assistindo-nos ao vivo e temos um desgraçado número de 13 mil likes. Tá? Precisamos, então, para empatar, 12 mil likes, né? 12 mil likes você vai compartilhar, porque nós vamos entrar agora nos novos capítulos da novela Starlink Wars. Nunes Marques é o novo relator desse caso da suspensão do X. Então agora nós vamos ao STF, então você imagina a musiquinha na sua cabeça. O ministro do STF, Cássio Nunes Marques, foi sorteado, olha, na telecena, não, como relator, no Roda Roda Jequiti, não, como relator de uma ação do Partido Novo que tenta reverter a decisão de Alexandre de Moraes Maduro, que suspendeu o X no Brasil. Depois de chancelada pela primeira turma desta corte, valendo lembrar que a primeira turma é composta pelo próprio Satanás, por Flávio Dino, o Cristiano Zanin, o Fux e a sua peruca maravilhosa, e a Carmen Lúcia. Agora, o Nunes ele é da segunda turma, que é formada por ele, André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Edson Fachin. Eu não sei se esse recurso vai para o pleno ou se vai ficar na segunda turma. Mas essa ação entrou e entrou com o Nunes de relator. Lembrando que Nunes foi indicação de Bolsonaro ao Supremo e pode dar uma decisão individual ou submeter o tema ao plenário. O Partido Novo pede a liberação do X, depois solicita ainda a análise do caso no plenário, ou seja, pelos 11 ministros, em sessão presencial. Sem esta palhaçada que se institucionalizou no Brasil de sessão virtual, sessão virtuosa, né, virtual, que o pessoal vai, todo mundo vem aqui ver, dar uma babadinha de ovo, né, na sessão do Ministério Público para ver o Alexandre de Moraes ganhar homenagem, mas ninguém pode ir fazer plenário presencial, né, João? Pois é, Pavinato, e você vê que o Nunes Marques ele poderia jogar para o plenário, seria o máximo que ele conseguiria ali, na minha visão, em termos de coragem jurídica, vamos colocar assim. Porque na tendência é que ele decida o que o André Mendonça ele vem decidindo nos outros recursos desse estado de exceção, que é falar, não cabe tal medida jurídica, mandado de segurança, contra a decisão de outro ministro, que é o que eles têm feito para se proteger e ficar nesse limbo jurídico. Seria, nesse sentido, a história está dando uma oportunidade ao Nunes Marques. A história abriu a porta para ele e falou, Nunes Marques, você tem uma oportunidade de entrar para a história pela porta da frente. Você já entrou pela porta dos fundos, o senhor André Mendonça, com essa sinalização de homens de geleia, infelizmente, porque a esquerda vem cooptando os órgãos da sociedade, os megafones, mas também muito se deve a esse estado de exceção aos homens de geleia que não querem enfrentar o sistema, têm os seus contratinhos, enfim, os seus mise-en-scènes ali, os seus petit comitês, enfim. Divide aquela reunião dos Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco representando as casas, com os 11 ministros do Supremo. Sabe-se lá o que era aquela reunião, até hoje não se tem uma definição jurídica do que foi aquilo. Eles negociaram, falaram de emendas, mais transparência, assim, foi uma afronta à sociedade. E o que a gente tem cobrado muito também, Pavinato, tendo em perfis pessoais, até no que eu opero lá, que é o do Dama de Ferro TV, é esse negócio que a oposição fica falando, 7/9, 7/9, 7/9. Fala que 7/9, 2/9 era para vocês estarem na frente do Supremo, com a faixinha lá e o adesivinho na boca. Vocês nunca... É na mesma praça, fica na mesma praça, só atravessar, né, 100 metros, falar, cheguei no Supremo. Faz um gesto simbólico, né, porque a política é feita de símbolos. Infelizmente, você precisa do símbolo. Não adianta falar para a pessoa, vai entrar com um mandado de segurança que não cabe, porque contra a decisão do relator, segundo a jurisprudência, não, você precisa do símbolo, você precisa expor ao mundo. A queda do X, para mim, é o primeiro dia da ditadura, o que a gente está contando, essa oficialização. Já havia
mas agora a oficialização. Mas Como é que a Xuxa vai escrever o nome dela agora? Pois é, o que estão dizendo, eu não tenho acessado por conta dessa punição, mas o que estão dizendo é que o X está limpo, né? Porque não tem os esquerdistas olhando, mas estão com medinho porque eles são obedientezinhos à autoridade e não estão tuitando lá. Então, veja assim, o Nunes Marques está com uma oportunidade de ouro na sua frente para decidir. No mínimo, levar ao plenário, já seria digno. E levando ao plenário, deveria ter a sustentação oral do Partido Novo, que foi quem entrou com a ação. Que hoje o Partido Novo ele é mais oposição que o próprio PL. Vide as coligações do PL Brasil afora, infelizmente. Porque o Alexandre ele inaugurou também essa era de supressão da sustentação oral da defesa. Uma coisa ridícula. E aí a gente vê o ministro Nunes Marques recebendo esse recurso. Só para quem não se lembra de ontem, teve um recurso da suspensão do ex, que foi para a primeira turma, porque o Alexandre de Moraes é da primeira turma, e o Zanin, né, ele não conheceu desse recurso, dizendo o seguinte: não cabe medida processual, mandado de segurança para rever uma decisão de ministro do Supremo. Em suma, foi isso. Fugiu. O que a gente vê é o preciosismo, né? A filigrana, o detalhe processual, a técnica do direito não permite que a gente, por mandado de segurança, reveja uma medida como essa. Baboseira? Baboseira. Porque existe um outro princípio jurisdicional que diz que o juiz, diante de uma situação tal, entende que é necessário dar um provimento jurisdicional, ele pode adequar a via processual na sua decisão de admissibilidade. Isso é aplicado no STF há muito tempo. Deixou de ser, é claro, com essa corte de piada que a gente tem ali, com esses falsos notáveis conhecedores do direito. Aí agora ele pode mandar para o plenário ou ficar na primeira turma. E lembrando, Luiz Arthur Nogueira, que o que motivou, né, todo esse celeuma foi o fato de que o Alexandre de Moraes ele estaria aplicando uma cláusula do Marco Civil da Internet que estava em pauta no julgamento, para julgamento no STF desde 2017. Desde 2017. Chegou lá para julgar, né, que é a responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo de usuário. Bom, estão discutindo a constitucionalidade disso ou a regulamentação, como é que isso vai funcionar. 2017, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 7 anos para parado lá. 7 anos. Fica um entre e sai, ninguém decide. E agora... O que será que vão fazer? Não sabemos, nós vamos falar disso aí ainda, mas o fato é que, mesmo essa regulamentação, não tem nada no Marco Civil da Internet que fale da exclusão da plataforma. Você acha que vai surtir algum efeito? Alguém vai se levantar contra? A minha aposta é que o André Mendonça, ele faça uma defesa desta questão agora, estando na primeira turma, na segunda turma só, ou indo para o plenário, como ele é da segunda turma, eu acredito que ele vai fazer uma sustentação contra tudo isso que nós estamos vendo. O André, não... O André Mendonça, não o Nunes. Não o Nunes. Então, Pavinato, interessante. Quando a Folha começou a divulgar as reportagens, você se lembra que vários ministros saíram em defesa do Alexandre de Moraes e alguns ficaram em silêncio. Inclusive, nós concluímos aqui que é o correto ficar em silêncio, né, e não opinar, porque futuramente eles podem ter, inclusive, que julgar alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Eles saíram na primeira matéria, né? Não Exato, exato. Já saíram defendendo. Mas o André Mendonça e o Cássio Nunes ficaram em silêncio, que é a posição correta. Só que agora, o Cássio Nunes Marques ele vai ter a chance de se posicionar, porque se ele é o relator, ele vai ter que ter uma posição sobre isso. Ou ele vai questionar a decisão do Alexandre de Moraes, ou ele vai ter que referendar essa decisão. Então, é uma oportunidade de, juridicamente falando, e dentro de um processo, e não simplesmente uma entrevista, não simplesmente uma declaração, de dizer, afinal de contas, se ele concorda ou não com a decisão autoritária do Alexandre de Moraes. Porque, bem ou mal, Geisiane, se tiver, vamos falar que só o André Mendonça ele abre divergência. O Marques, o Gilmar, o Fachin e o outro lá, o Tofolino, né? Ou Tofodídio, escolham vocês. Né? Eles mantenham o entendimento da primeira turma.
Só a divergência do André Mendonça abre espaço para embargos infringentes. Então a gente vai tendo mais possibilidade recursal. E é claro que, com um voto que vá na contramão, por mais que ele fique vencido no final, fica esse resquício da juridicidade para a crítica da decisão. A não ser que eles façam como fizeram com o Marco Aurélio Mello, que há de se lembrar. Quando o Marco Aurélio Mello, que votou naquela sessão em que o STF colocou o Lula na rua, por incompetência em razão do território, incompetência territorial no julgamento do Lula, o Marco Aurélio Mello, ele abriu uma divergência fudida, desculpe a palavra, mas foi uma senhora divergência e falou, olha, essa matéria de competência territorial, ela não é absoluta. Como ela se manteve nas outras instâncias, não há mais que se discutir. E proibiram o Marco Aurélio Mello de dizer a verdade. Pois é, né? Bom, só para lembrar, né, tanto o Nunes quanto o André, eles foram indicações do Bolsonaro e é uma crítica que o Bolsonaro recebeu muito forte, porque quando eles têm que falar nos autos, eles simplesmente não falam. E a gente fica sem entender o porquê. A gente não sabe se é por medo ou se é por conivência com tudo aquilo que está acontecendo dentro do STF. Se eles se posicionarem agora, primeiro que é a única oportunidade que a gente tem de ver que o STF não está 100% corrompido, uma vez que a gente presume que essa segunda turma aí também já está corrompida, né? Então, o primeiro ponto é esse, é entender se não é corrompida, é cheia de fatores externos. Isso, eles estão realmente assim lotadíssimos até a tampa de fatores externos que a gente não sabe. Então a pergunta é se o Nunes e o André também estão cheios de fatores externos a ponto de colaborar aí com tudo isso que está acontecendo no STF. Eu sou um pouco pessimista, tá, em relação a isso. Eu acho que eles tiveram outras oportunidades em outros momentos e eu não estou falando de falar, sair em defesa como os outros falam, porque você disse que isso não é o certo. Não estou dizendo isso, eu estou falando dentro dos autos ali, onde que cabe, dentro da Constituição, eles não fizeram. Então, sendo muito franca, eu não tenho muita esperança e por isso que eu bato de novo no Senado. Porque o Senado tá de férias. O Senado é o principal responsável, né, por essa insatisfação. Exatamente, porque dali juridicamente falando, não tem muito. Esse climão. Eu tento Quem caberia constranger os senadores são os próprios senadores. Eles têm que esse papel de constranger os demais. Falar, astronauta, por exemplo, aí. Mas eles fazem isso, eles se constrangem em toda a sessão Por plenária. exemplo, tudo isso começou com o Partido Novo e tudo isso começa com o Marcel Van Hatten, que é deputado federal. Ele, né? Então, o Marcel Van Hatten, que é deputado federal, está fazendo muito mais pela democracia brasileira do que o Senado. O Senado deve estar junto, tá nos 3 dias, que é trabalhar por mês, está de férias, está dormindo. Então, assim, ainda que aconteça alguma coisa dentro do STF, a solução, em termos constitucionais, não sai dali, sai do Senado. Então, a porrada, para que se faça alguma coisa, tem que continuar sendo em cima do Senado. Agora, o professor Sônia, só para deixar aqui as claras, porque essa minha defesa de que o juiz só fala nos autos, esse é o correto. Ah, mas todos eles falaram fora dos autos em defesa do Moraes naquele dia. Eles estavam errados. Eu acho que quem quer fazer o certo tem que agir certo. Eu acho que treva se combate com luz. Mas cada um tem a sua opinião, a sua estratégia de guerra na cabeça. Né? Eu não posso falar qual que é a melhor, porque cada um tem a sua estratégia. Se todo mundo jogasse com a mesma estratégia, né, o mundo não teria nenhum conflito. A comparação entre o Brasil e a Venezuela, infelizmente, estamos cada vez mais próximos. As mesmas atitudes que estão acontecendo lá, estão acontecendo aqui. E se vocês perceberem, gente, a comparação é inevitável. É praticamente um Ctrl+C e um Ctrl+V para as decisões que estão acontecendo no Brasil. Países latinos e Estados Unidos repudiam o pedido de prisão de opositor da Venezuela. Países latino-americanos e da União Europeia criticaram nesta terça-feira, dia 3, o mandado de prisão contra Edmundo González Urrutia, opositor de Nicolás Maduro na Venezuela. Os países latinos manifestam repúdio de maneira inequívoca. O comunicado conjunto é assinado por argentino Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai. O Brasil está fora. Representante da União Europeia também publicou críticas à ordem de prisão.
Aconselha as autoridades venezuelanas a respeitarem sua liberdade, integridade e direitos humanos. Escreveu no X, antigo Twitter, Josep Borrell, alto representante da União Europeia para a Política Externa. Citando o nome de González, o bloco não reconhece a suposta vitória de Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho. Será que realmente as coisas vão melhorar no nosso Brasil? Eu queria muito saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários. Muito obrigada a todos, até nosso próximo encontro.